Olá, guerreiro do caminho. Como você está? Lhe convido mais uma vez para estar comigo nesse momento presente, para que hoje nós tenhamos uma reflexão sobre o que seria o caminho do meio na evolução da jornada do guerreiro. Então, geralmente, o guerreiro, nos primeiros passos, ele é movido por um sentimento de empolgação ou um sentimento de motivação. Até porque, quando ele olha para os lados, ele vê e escuta as pessoas caminhando nas suas próprias vidas, sendo empurradas, sendo levadas por um sentimento de felicidade extrema, empolgação extrema, de querer chegar a algum objetivo. E quanto mais empolgada a pessoa está, mais motivada a pessoa vai fazendo de um tudo para que chegue no seu objetivo. O que não é dito, o que não é ensinado e que leva um tempo para que esse guerreiro iniciante ele perceba isso, é que a motivação ela é como uma vela. Ela vai se consumindo por si só. E chega um momento, por mais que aquele guerreiro tenha andado um pouco ou outros até um pouco mais, aquela vela, aquela empolgação, ela chega ao final. E como o objetivo da onde a pessoa gostaria de estar estava alicerçado na motivação, todo aquele movimento que estava levando a princípio a pessoa à frente, ele cessa. E aquilo que era divertido, aquilo que fazia a pessoa acordar com aquela empolgação, com aquela alegria, aquela chama existente dentro daquele guerreiro, ela se esvai. E sem ele perceber, ele vai voltando a se movimentar e a se comportar dentro daquele condicionamento que já existia, dessa forma seguindo a vida da mesma maneira e tendo os mesmos resultados que antes já tinha. Então, uma das formas, do início de evolução é pela empolgação, pela alegria, pela motivação, inclusive, de estar junto de outras pessoas que também estão nesse processo e nessa troca de energia, se sentem mais motivadas ainda a entender que esse é o melhor caminho a seguir na jornada. No entanto, essas pessoas também que a princípio se juntaram, elas vão também se distanciando. Isso gera um sentimento no guerreiro de extrema frustração, de muitas vezes uma apatia com a sua própria vida
e inclusive uma tristeza às vezes por achar que não tem a competência necessária para evoluir na sua própria vida. O interessante é que esse processo ele se repete e acende-se outra vela e outra vela termina e acende-se outra vela e outra vela termina. Na verdade, se pode passar uma vida assim, porque quando a pessoa se sente motivada, ela também se sente viva. Quando a pessoa se sente empolgada, ela se sente viva. E não há nenhum problema em se sentir vivo. A questão é, esse se sentir vivo está baseado, está alicerçado em quê? Na motivação, na empolgação, que tem início, meio e fim. Mas, nesse caminho, há outros guerreiros que, por tanto passar por esses ciclos, em várias situações na vida, porque nós podemos levar isso não só para uma questão de realização de sonhos materiais, mas também realização de sonhos de todo tipo. E chega um ponto que a pessoa vai se sentindo tão frustrada que ela começa a sentir uma dor, que a princípio era uma frustração, mas dessa frustração ela vai se tornando tristeza. E ela vai se tornando algo dentro daquele guerreiro que ele vai começando a observar a vida de uma forma a qual ele não tem nenhuma forma de uma certa maneira modificar a sua realidade. E vai chegando no nível de sofrimento que vai levando ele pela dor, em algum momento, a se mover novamente no caminho da evolução. Então, a princípio, nós tivemos a empolgação como fator de evolução, e num estágio acima, num estágio mais profundo, nós temos agora a tristeza, a desilusão, a dor, como um estágio de levar o guerreiro a caminhar novamente. É o momento que a dor começa a trazer uma vontade a esse guerreiro de ter reflexões mais profundas sobre a vida, e nessas reflexões ele conseguir sair do estado, muitas vezes até do buraco que está, e a partir dali começar a evoluir. Quando o guerreiro começa a evoluir a partir da dor, ele percebe que ele consegue ir mais longe, porque a dor acaba sendo um sentimento mais genuíno que leva o ser humano, em algum momento, a olhar de verdade para si mesmo. Na empolgação, ele está olhando mais para fora do que para dentro. Mas na dor, ele começa pela primeira vez a olhar para dentro.
E dessa forma, ele começa a encontrar as conexões necessárias para que ele possa ir mais longe. Porém, nessa reflexão, nessa caminhada, onde de verdade e de fato ele vai aprendendo sobre si muito mais do que aprendeu na primeira fase de empolgação, chega um ponto que nessa reflexão ele chega a entendimentos que levam essa dor a diminuir até o ponto dela cessar. E geralmente, quando essa dor cessa, o guerreiro também para pelo caminho. Então, nós temos dois polos. Um polo que começa a mover o guerreiro na sua jornada, baseado na empolgação, na felicidade extrema. E nós temos o outro polo que move o guerreiro na sua jornada pela dor, pela tristeza profunda. Mas todos os dois, de maneiras diferentes, são motivados, são impulsionados por sentimentos que não são equilibrados e são motivados por sentimentos diferentes, um de alegria e um de tristeza. Então o guerreiro passa pela primeira fase, passa pela segunda fase. E ele começa também a entrar num ciclo de evolução e parada pela tristeza. Só que toda vez que ele está nesse ciclo de tristeza, quando realmente o guerreiro ele começa a olhar para si a cada ciclo como nunca olhou, ele começa a desenvolver uma consciência. E aí é quando ele começa a ter os primeiros sinais da jornada verdadeira do guerreiro, que não é trilhar essa jornada por extremos, por estar empolgado ou por estar triste, mas é trilhar essa jornada por uma consciência do que ela seria, por uma consciência de saber por que veio para essa dimensão, de uma consciência por entender a importância de estar desenvolvendo seus dons e de uma consciência muito maior ainda desses dons não só estarem ali ajudar, ali desenvolver, mas a ajudar o próximo e a desenvolver o próximo. Então, o guerreiro, ele sai da fase de impulsionamento pela motivação e pela primeira vez ele começa a ser impulsionado pela disciplina. Mas como ele está nessa fase inicial, ainda é possível que em algum momento, mesmo ele estando sendo impulsionado pela disciplina, em algum momento ele possa parar e retroagir e ser novamente impulsionado pela motivação e entrar nos dois ciclos de empolgação e de tristeza. Até um ponto que a consciência dele amplia tanto e aprofunda tanto ao mesmo tempo, que aí sim ele entra de verdade na fase de desenvolvimento pela disciplina.
que significa fazer aquilo que está o desenvolvendo, independente de se estar com vontade ou não. É uma fase tão bonita que o guerreiro ele começa a perceber que as suas emoções e as emoções que ele sente no trajeto, elas começam a estar equilibradas. Não é mais empolgação, é uma alegria tranquila e constante. Não é mais tristeza, é um entendimento mais profundo daquilo que está acontecendo, do aprendizado que está tendo no caminho. Então, quando o guerreiro, ele, de fato, está lançado na sua jornada dessa forma, ele tem um equilíbrio entre a alegria e a tristeza, que quando ele está alegre, ele não vai para a empolgação. Quando ele está triste, ele não vai para a depressão. Ele observa, quando ele está alegre, o que tem de ensinamento na alegria. E ele observa, quando ele está triste, o que tem de ensinamento na tristeza. Isso vai cada vez mais se equilibrando e vai cada vez menos oscilando, de forma que ele chega a um ponto que quando ele está sentindo esses sentimentos, ele na verdade apenas observa. E observa o quê? A mente dele sentindo isso. Ele observa que ele nem é a alegria e que ele nem é a tristeza, ele simplesmente é. E simplesmente sendo, ele observa as emoções. Dessa forma, ele segue com tranquilidade a sua jornada, ele não é mais levado pelas distrações que o tiravam antes do caminho. Na verdade, hoje, ele escolhe em alguns momentos se distrair por saber da importância disso na vida também. Então a vida dele começa de fato a ser pautada na sua jornada e ele vai aproveitando de uma maneira equilibrada tudo o que existe na vida, de uma forma plena, de uma forma cada vez mais saudável e principalmente de uma maneira que sempre o está levando à frente. Então, nesse momento, o guerreiro, no seu caminhar, ele não é mais levado pela empolgação ou pela tristeza, mas pela consciência de quem é e pela consciência de onde deve estar e pela consciência do caminhar constante e infinito da sua evolução e da evolução de todos.